É aquele tipo de notícia que tem até uma sessão aqui no nosso programa, né? Sessão Briguem Desgraçados. Pois está rolando o maior racha aí, né? Rachadinha na bancada evangélica, tá? Eles estão aí fechando hoje as novas lideranças da bancada evangélica. E, gente, estou com a gastura aqui que está meio torto. Aí, pronto, agora sim. E aí a bancada evangélica, né, eles estão fechando as novas lideranças lá da frente parlamentar evangélica e eles não estão se entendendo, né? Vocês sabem que tem um lado que está se aproximando do governo e o lado lá do Ottoni de Paula e o outro lado que está fechado com Bozo, né? Deixa eu ler a matéria aqui para vocês. Bancada evangélica no Congresso. Coloca aí, Tati, a matéria do G1. Bancada evangélica no Congresso escolhe líder nesta terça em meio a racha inédito. Entenda o cenário. Deputados na disputa são de igrejas e partidos distintos. Em geral, a eleição é feita por consenso, mas há histórico de disputa em 2023, por exemplo. Tá? Matéria aqui do G1. A bancada evangélica no Congresso deve eleger nesta terça, hoje, em meio a divergências internas, um novo deputado para liderar o grupo nos próximos 2 anos. A frente parlamentar, uma das maiores do Congresso, enfrenta um racha interno que inclui a própria posição política da bancada em relação ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, se o conjunto é aliado ou opositor de Lula. Segundo registros da Câmara dos Deputados, atualmente 246 deputados e senadores integram a bancada evangélica. É uma força e tanto, né, gente? As divergências dentro da bancada impediram a construção de uma candidatura de consenso. Tradicionalmente, desde a criação do grupo em 2003, a escolha do novo líder era feita por aclamação. Dessa vez, o grupo precisará escolher o novo comando por meio do voto. Para parlamentares evangélicos, a situação demonstra os sinais de uma crescente fragmentação do grupo. Que coisa boa! Briguem, briguem, que é bom. A votação ocorrerá por meio de cédulas e a contagem deverá ser feita por uma pessoa indicada pelo atual presidente da bancada evangélica. Até o momento, 3 deputados se colocaram na disputa. Ottoni de Paula, ligado à Assembleia de Deus, e apoiado pelo ainda presidente da bancada evangélica, Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. Nos últimos anos, ele se afastou de Jair Bolsonaro e fez acenos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, membro do Sara Nossa Terra, ela é considerada mais de centro da atual disputa. Da bancada evangélica de centro é forçar um pouco, né? São todos de direita, né? Alguns bolsonaristas e outros cristãos, né? Vamos ser francos, a disputa entre quem é Bolsonaro e quem é Jesus. Gilberto Nascimento, também ligado à Assembleia de Deus, é considerado mais conservador e mais à direita. Parlamentares classificam Nascimento como próximo ao grupo aliado a Bolsonaro, ao pastor Silas Malafaia e ao atual líder do PL e ex-presidente da bancada evangélica, Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio. O parlamentar eleito para liderar a agremiação de congressistas evangélicos será empossado somente na quarta, 26, em um culto programado para um auditório da Câmara dos Deputados. Então, nós temos dentro do nosso Congresso, vai haver um culto onde o líder da bancada evangélica será empossado. Gente, é muito triste essa mistura entre política e religião, né? Podre. Apesar da presença de Grace, parlamentares evangélicos avaliam que a disputa deve ser centrada entre Ottoni e Nascimento. O clima entre os dois tem esquentado nos últimos meses, com troca de farpas e acusações nos bastidores. Dos dois lados, há acusações mútuas de criação de boatos para atrapalhar as candidaturas. Ottoni de Paula também tem afirmado a aliados que o parlamentar paulista abrirá portas para uma interferência ainda mais direta de Malafaia e de Bolsonaro na bancada evangélica, o que Gilberto Nascimento nega. Tá? Então, o Ottoni de Paula deu uma entrevista, tá?
deu uma entrevista hoje ao portal Metrópolis, onde ele comenta diretamente sobre de que se trata essa disputa, né? Vocês sabem que muita gente ali da bancada evangélica, deve ter gente séria, aliás, a nossa Benedita da Silva faz parte, né, da bancada evangélica. Mas, de uma maneira geral, são as pessoas muito cristãs, né? Muito cristãs, tipo o Bolsonaro, super cristão, né, gente? O pessoal tem uma fé danada no que César gostava, né? A César o que é de César, disso que também os bolsonaristas gostam, né? Sendo evangélicos ou não, né? O Deus deles é esse aqui, ó, a grana, bezerro de ouro é o Deus dos bolsonaristas, né? E aí o Otônio de Paula resolveu falar sobre o que está mexendo mesmo, que está dividindo mesmo a bancada evangélica. Resolvi parecer mais com Jesus do que com Bolsonaro, diz Otônio. Otônio de Paula, que disputa o comando da Frente Evangélica, explica a mudança de postura em relação a Lula e Bolsonaro. Ele já deu algumas entrevistas mostrando que não quer saber mais do Bolsonaro, né? Oh, meu Deus, a matéria ficou travada aqui por causa de um anúncio. Vamos ver se o anúncio sai. Ele já deu algumas entrevistas falando contra o Bolsonaro e elogiando o Lula, né? O Otônio de Paula. Deixa eu pegar aqui o que ele já falou sobre o Lula. Ó, Otônio de Paula, ó, em dezembro do ano passado, quando o Lula ficou doente, ele pediu orações por Lula após a cirurgia, tá? Após a cirurgia. Horas depois, diante da repercussão, o deputado federal afirmou que o ódio político contaminou a igreja, né? Então, ele foi se aproximando nos últimos tempos de Lula. Ele foi se aproximando nos últimos tempos de Lula, né? E isso irritou bastante os bolsonaristas da frente. O candidato favorito a presidir a Frente Evangélica no Congresso, deputado Otônio de Paula, assim que o Metrópole está dando ele, tá? Como favorito a presidir a Frente Evangélica, afirmou que quer se parecer mais com Jesus do que com Bolsonaro. Em entrevista ao Metrópolis, o parlamentar comentou a mudança de postura no tratamento com Lula após chamá-lo de vagabundo e declarar que lidaria com ele na bala. Otônio de Paula afirmou ter se arrependido da forma como se expressou sobre Lula. Eu poderia ter feito as mesmas críticas sem usar esse tipo de argumento. Por quê? Porque quando eu me vejo hoje falando isso ao Lula, eu me percebo mais parecido com o Bolsonaro do que com Jesus. Nossa, Otônio de Paula, você tem toda a razão, né? Que o Jesus do Bolsonaro, segundo o próprio Bolsonaro, se fosse hoje, Jesus andaria armado. Andaria armado. Né? Tomara que mais gente perceba que quando se fala em armas, a pessoa se distancia de Jesus e fica mais próxima do Demos, do Bolsonaro, né, gente? Eu sou pastor, sou ministro de Deus, nem arma eu tenho, nem bala eu tenho, não é? Então, aquela minha fala representava um Otônio raivoso, que não media as palavras e que era a cara do bolsonarismo. Então, simplesmente resolvi parecer mais com Jesus do que com Bolsonaro, é só isso, afirmou o deputado. Na entrevista, o parlamentar também comentou a oposição de Jair Bolsonaro à sua candidatura à presidência da Frente Evangélica. Para Otônio, o ex-presidente foi influenciado por lideranças bolsonaristas de seu estado, Rio de Janeiro. Com essa entrada pessoal do presidente Bolsonaro contra a minha candidatura, se eu perder, eu perdi para o Bolsonaro. Ele entrou contra mim. Agora, se eu ganhar, pelo amor de Deus, aí eu estou entrando para a história, porque eu ganhei do Bolsonaro. Porque, na verdade, agora o presidente Bolsonaro, que é tão grande, tão forte, que é o maior líder que temos na direita, resolveu se levantar contra esse deputado, que até ontem, aliás, até hoje, é seu aliado. Então, ele falou, né, que a Frente Evangélica não é um puxadinho do Bolsonaro. Eu vejo que ele foi contaminado, influenciado por alguns interesses, inclusive do meu estado, porque no meu estado não há interesse no meu crescimento político por conta de alguns interesses locais. Nós temos outras lideranças
algumas até sem mandato, mas que fazem parte do meu estado, não é? E que têm poder de influência sobre o Bolsonaro. E quem sabe não fizeram a ligação e disseram: Bolsonaro, se você não entrar nessa, o Ottoni vai levar e vai ficar ruim demais. Entra nessa, né? Então, ele está falando que não quer que a frente evangélica se torne, seja apenas, como tem sido em todos esses anos, né? Um puxadinho do bolsonarismo, né? Olhe, só tem uma coisa a dizer: Deus te ouça, Bolsonaro. Deus te ouça, Ottoni de Paula. Deus te ouça que a frente evangélica se afaste de Bolsonaro e se aproxime de Jesus.